A Polícia Federal apontou que a chamada ABIN paralela faz parte de uma organização criminosa muito maior do que aquilo que a gente tem podido ver, pelo menos de acordo com o que é informado, né? Levando em conta a investigação. A informação está na decisão do ministro Alexandre de Moraes, que autorizou a operação contra Carlos Bolsonaro. Pois bem, quem sabe de tudo é Marina Demore. É com ela que a gente vai então para compreender o que revela nesse documento, Marina, que nos traz essa impressão, essa percepção de um esquema muito maior do que o que a gente tem noticiado. Bom dia. Oi, Elisa, bom dia para você também, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, como a Elisa adiantou lá no estúdio, existe uma organização criminosa de maior amplitude no núcleo político da Agência Brasileira de Inteligência. Isso é o que aponta o documento do Supremo Tribunal Federal, que foi então assinado pelo ministro Alexandre de Moraes e que traz então essa percepção sobre a investigação da Polícia Federal. Essa organização criminosa de núcleo político mais amplo, né, foi identificada então pela Polícia Federal durante a gestão do ex-diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramagem, que hoje é deputado federal. Ontem nós acompanhamos aqui na CNN o cumprimento então de mandados de busca e apreensão nessa fase da operação que apura esse uso da ABIN, esse chamado emparelhamento da ABIN para o monitoramento de autoridades, de ministros e até mesmo de jornalistas durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na quinta-feira da semana passada, o alvo da operação, o principal alvo, foi o próprio Alexandre Ramagem e ontem Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, foi um desses alvos. Nós acompanhamos, foram 9 mandados de busca e apreensão cumpridos no Rio de Janeiro, especificamente na casa onde estava a família Bolsonaro. Também foram cumpridos mandados de prisão na Bahia, aqui no Distrito Federal, e um mandado em Goiás. A Polícia Federal recolheu diversos equipamentos eletrônicos, celulares, computadores que agora vão passar por uma perícia. Falando sobre a existência, então, desse núcleo político de organização criminosa, para a Procuradoria-Geral da República, Carlos Bolsonaro fazia parte desse núcleo. A defesa do vereador diz que não teve acesso aos autos e que a operação é baseada apenas em uma troca de mensagens. Na decisão assinada pelo ministro Alexandre de Moraes consta o seguinte, que a Polícia Federal aponta que a organização criminosa identificada na ABIN era potencialmente uma das células de organização de maior amplitude, cuja tarefa primordial era realizar o que eles chamam de uma contra-inteligência do Estado. Para isso havia então desvirtuamento de funções da ABIN, da agência, e do software First Mile, que era utilizado então para fazer esse monitoramento. Era um equipamento de georreferenciamento que foi usado então principalmente durante 2020. Segundo a Polícia Federal, além de Carlos Bolsonaro, também faziam parte desse núcleo político a assessora dele, Luciana Almeida, e Priscila Pereira e Silva, que trabalhava para Alexandre Ramagem enquanto diretor da ABIN. O núcleo foi descoberto, então, durante um monitoramento ilegal para fins políticos de um servidor do IBAMA, que trabalhava com fiscalização de áreas ambientais. Isso foi, então, o primeiro passo da investigação que levou ao descobrimento, então, dessa operação do núcleo político, então, dessa organização criminosa. Só para encerrar, Elisa, a PF chegou à conclusão sobre essa investigação também a partir de alguns passos que partiram da identificação de informações sigilosas que foram impressas por Ramagem, isso durante o processo eleitoral de 2020. Então, o que era feito por Ramagem, segundo a Polícia Federal? Ele fornecia informações sobre candidatos, sobre partidos, pessoas que se candidatavam, né, que disputariam uma vaga nas eleições de 2020 para esse núcleo político da organização criminosa, sobre investigações da Polícia Federal, então, nas quais essas pessoas eram investigadas a fim de que essas informações fossem então utilizadas pelo grupo contrário, viu, Elisa? É uma investigação bastante complexa que a gente está acompanhando bem de perto aqui na CNN. Daqui a pouco vamos acompanhar também o depoimento de Carlos Bolsonaro, que não está dentro do contexto específico dessa investigação, mas que com certeza deve acrescentar aí as investigações da Polícia Federal.
Muito obrigada, Marina Demore, trazendo para a gente esse abre-alas aqui dos trabalhos do Live CNN nesta terça-feira. Pessoal, depois de uma segunda-feira enlouquecedora, nós passamos aqui 3 horas compartilhando com vocês em tempo real toda a operação da PF. Hoje, o dia 2, né, Larissa, é o dia da gente começar. Primeiro, além de trazer mais informações, é compartilhar de que maneira tudo isso está repercutindo, principalmente dentro do Congresso, principalmente nos campos políticos. Do documento que nós tivemos acesso, documento esse que foi autorizada a operação pelo ministro Alexandre de Moraes, eles citam questões tão graves de, por exemplo, se não houvesse o alinhamento de integrantes da ABIN em relação às posições políticas, de você ter ali, fazer uma vista grossa nos desafetos políticos, então você era escanteado ou você saía da agência. Ou seja, foi institucionalizado, né, Larissa, esse modus operandi de trabalhar fielmente para interesses particulares desses políticos. Bom dia. Tudo bem, Elisa? Bom dia para você e para quem acompanha a gente. Ontem aqui ao vivo, né, durante o live, a gente já apontava que nessa operação, na espera até então da decisão do ministro Alexandre de Moraes, havia muitos indícios de que a coisa era ainda mais grave. E esse era o sentimento e continua sendo dentro do Congresso Nacional, até respondendo a sua pergunta. A gente percebeu, por exemplo, que dessa vez a defesa dentro do Congresso, fora a principal base, ali fora o PL mesmo, foi menor do que na operação da semana anterior, que tinha como alvo Alexandre Ramagem. Primeiro, claro que tem a questão institucional, que os parlamentares, um deputado federal, ele vem muito mais reclamar de operações da PF quando essas operações são dentro da Câmara dos Deputados, né? Defendendo ali um igual, né? Defendendo um colega. Mas, por outro lado, a cada nova operação, o sentimento nos bastidores, conversando com pessoas consideradas mais oposição ao Palácio do Planalto, é de que, de fato, essa operação está trazendo alguns indícios que podem levar à responsabilização não só de Carlos Bolsonaro, como de outros integrantes da ABIN. Tanto que ontem a gente trouxe ao vivo que o Republicanos, que é o partido que ainda está afiliado Carlos Bolsonaro, não quis se intrometer nesse assunto. Disse que não iria falar sobre isso, que Carlos Bolsonaro já anunciou que vai para o PL. Outras lideranças de direita, também com quem eu tentei contato, preferiram não comentar. Há esse sentimento de uma certa apreensão com essa operação da PF, ainda mais essa apreensão aumenta depois que a decisão do ministro Alexandre de Moraes se torna pública, onde vai ali, como a gente já esperava por essa decisão, a Polícia Federal aponta os indícios da investigação e o próprio ministro Alexandre de Moraes vai comentando e demonstrando quais crimes podem ter sido cometidos se de fato essa operação se comprovar, trazendo as provas que a Polícia Federal espera conseguir ao colher ontem alguns materiais. Outro detalhe importante é que está tendo uma pressão muito grande, como não teve nos últimos anos, em cima da Comissão de Inteligência dentro do Congresso Nacional. Ela é conhecida como SECAI. Essa comissão, ano passado, por exemplo, realizou algumas sessões, mas a maioria dessas sessões são secretas, até pelo assunto que se trata, mas há um entendimento que não fez muita coisa. E o próprio Ramagem, por exemplo, é membro dessa comissão. Então a pressão para a retirada do Ramagem também deve aumentar. Por enquanto, é a espera da volta do recesso legislativo marcado para a segunda que vem. Mas devemos ter essa movimentação dentro da comissão que trata de assuntos de inteligência no Congresso Nacional e uma defesa que ainda existe, mas com certas ressalvas em cima de Carlos Bolsonaro e do próprio Ramagem. E esse documento que foi liberado, né, Larissa, ele traz aqui diferentes informações, porque é muito interessante que nós possamos viver tudo isso ao vivo. A todo momento, os analistas vão trazendo as suas apurações, aquilo que conseguem saber, né, desses órgãos, dessas instituições. Quando você tem acesso ao documento mesmo, que embasou todo, você visualiza, primeiro você corrobora com as informações oficiais e bem checadas que os analistas já tinham trazido, mas você visualiza o todo. E esse documento, que contém 17 páginas, cita muitos aspectos do que viria a ser esse modus operandi na ABIN. Por exemplo, o que é que diz